Olá, irmãos, graça e paz. No 15º dia de campanha de oração, referente ao dia 16 de maio, nós meditamos o Salmo de número 42, dando continuidade à leitura dos Salmos. É um salmo que marca a passagem do primeiro livro para o segundo livro dentro dos Salmos, né? Para quem não sabe, o livro de Salmos, né? Ele tem 3 divisões, o livro 1, o livro 2 e o livro 3. A primeira parte são mais os salmos de Davi. No segundo livro é um conjunto de outros salmos, muitas vezes salmos que os autores são desconhecidos, mas aí nesse caso aqui o Salmo 42 é um salmo didático dos filhos de Corá. E é um salmo muito belo, porque assim, ao passo que ele mostra a aflição em que o salmista está passando, as questões, a tristeza, a angústia, ele também traz consigo esperança. É marcado pelas questões que muitas vezes nós temos dentro da nossa alma, né? A dualidade muitas vezes que nós temos, essa questão do sofrimento, muitas vezes quando a gente foca só no sofrimento, e a situação quando a gente foca em Deus. Então no início ele começa mostrando a necessidade dele e a busca dele por Deus. Ele diz que como a corça ela anseia, ela suspira pelas correntes das águas, dessa forma é que a alma dele anseia a Deus. Então, para os irmãos que não sabem, a corça ela é semelhante ao veado do campo, a gazela, certo? Então, animais que correm muito, que fazem longas peregrinações, e da forma que eles anseiam pela água, eles anseiam por Deus. A sua alma ela tem sede do Deus vivo. Ele pergunta: quando irei e me verei perante a face de Deus? E ele começa a citar um pouco da situação em que ele se encontra. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava à procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. E aí ele pergunta para sua alma: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto a batida dentro de mim na minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Ou seja, porque ele se sente abatido, a conclusão é o quê? Se lembrar de Deus. Bem semelhante a Lamentações 3, né? Aquilo tudo que ele estava passando foi que ele diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O que é que podia dar esperança a ele? As misericórdias do Senhor. É bem semelhante aqui. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, né? Ou seja, porém, apesar dessas situações que ele está passando, apesar da aflição, o que é que ele diz? Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Que versículo lindo, irmãos. Digo a Deus, a minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, é um capítulo que mostra, como eu falei, mostra muito as situações que muitas vezes nós enfrentamos nas dificuldades, porque de um lado realmente a nossa alma se abate, se entristece, mas por um outro lado ele luta contra isso no sentido de direcionar a visão a Deus, esperar em Deus, porque muitas vezes nas aflições a gente se afunda ali, muitas vezes coloca só os nossos olhos ali naquela situação e muitas vezes se esquece das misericórdias, se esquece das graças de Deus. E é basicamente isso que ele tá falando consigo mesmo. Fala: ei cara, por que você tá abatido desse jeito? Por que tu
tá se perturbando dentro de ti? Ele falando consigo mesmo, né? A gente acha que quem fala sozinho é doido, mas não. A gente passa o dia inteiro constantemente falando consigo mesmo na nossa mente, os pensamentos. E é basicamente isso que ele tá falando, só que ele usa isso aqui como uma forma de se aproximar mais de Deus, de contornar aquela situação. E ele pergunta, por quê? Por que eu tô abatido, né? Por quê? É por conta das aflições? É por conta dos meus inimigos que ficam me insultando, ficam perguntando continuamente, o teu Deus, onde está? É por conta dessa situação que eu estou passando? Mas, ó, espera em Deus, porque você ainda vai o louvar, você ainda vai ver, né? E a aplicação para as nossas vidas é que nós devemos desenvolver o anseio por Deus, tal qual o salmista anelava e ansiava a Deus, né? Para isso é necessário buscar a Deus e confiar nele. E muitas vezes damos vazão aos nossos problemas e tristeza, mas uma boa prática é nos questionarmos sobre o que estamos passando e dizer para a nossa alma esperar em Deus, pois Ele é mais poderoso que isso e pode nos conceder o descanso que tanto estamos precisando. Podemos tomar uma atitude quando nos encontramos em situações semelhantes. Substituir pensamentos que nos remetem ao sofrimento por pensamentos que nos ajudem a ver Deus em tudo isso. Devemos viver uma vida lembrando de Deus e almejando estar em sua presença. Então, é uma construção lógica, né? Como é que você vai descansar, como é que você vai confiar em uma pessoa que você não conhece, né? Muitas vezes você diz, eu quero confiar, eu quero descansar, mas o que você está fazendo? Você está buscando a Deus? Você está conhecendo Ele? Você está almejando Ele da mesma forma como o salmista almejava? Fica esse questionamento. E uma dessas formas é conhecê-lo. Como é que você conhece a Deus? Por meio da sua palavra. Tudo que Deus nos revelou está aqui. A própria palavra dele diz que a sua palavra ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela pode dividir até o que não é divisível, que ele cita lá, né? Alma e espírito. E a palavra de Deus, ela não retorna vazia. Muitas vezes a gente acha que isso aqui é só mais um livro, mas não é. A palavra de Deus, ela é viva, ela tem poder. E é por meio dela que a gente conhece a Deus, é por meio dela que a gente conhece a obra de Cristo, é por meio dela que a gente tem fé e é salvo. Então que não possamos perder essas questões, essas ideias da nossa mente, que possamos considerar a palavra de Deus com o devido valor que ela merece, porque ela é viva, ela tem poder e é ela que vai nos transformar. É por meio dela que nós vamos conhecer a Deus e por meio do conhecimento de Deus nós vamos ter fé, nós vamos ser salvos e nós vamos poder descansar e confiar nele. Então que Deus te abençoe e até logo.